Irmão Juan, se você puder ficar, agradeço. O grupo de louvor, pode sentar. Vamos estudar um pouco a palavra, amém? O Senhor é bom, amém? Vamos falar hoje um pouco sobre o poder da oração. Temos alguma coisa aqui que pode te acrescentar, amém? E eu quero que você fique atento para o que o Senhor vai falar essa manhã, amém? Queria que a mídia espelhasse aí, colocasse em 1 João, capítulo 5, verso 14, na RA. Isso. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes foi feito. Aleluia! Se estamos certos que Ele nos ouve, aleluia, o que pedimos, credes que recebestes. Amém? Os passos: você pede, Deus ouve, você crê, você recebe. Eu peço, Deus me ouve, eu creio, eu recebo. Amém? Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Vamos construir algo aqui. Lá em Provérbios capítulo 15. Queria que abrisse lá, Provérbios capítulo 15. Você tem que entender uma coisa na oração. A oração, ela não é apenas um momento que você vai sentar na sua cadeira ou na sua cama, seja lá onde você gosta de fazer sua oração, e você falar com Deus e achar que Ele é o gênio da lâmpada. E você vai pedir, Ele vai aparecer lá, vai realizar 3 pedidos seus e vai embora. Não. Diga não. Deus, diga Deus, Ele é meu Pai. Fala com convicção. Deus, Ele é meu Pai. Quem é pai aqui? Mãe, pais? Eu acho que você fica muito alegre quando seu filho tem uma conversa com você. Não fica? Eu tenho algumas conversas com meus filhos, com o Luiz, e ele está aqui hoje, e eu tento conversar de tudo com ele, com muita sabedoria. E eu posso garantir a você que fica mais fácil ele me pedir algo e eu fazer em uma conversa entre nós dois, em um relacionamento. Eu já falei outra vez aqui, eu não estou em um catálogo apenas que eu entrego a Luiz e a Luísa para saber como eu funciono. Eles sabem como eu funciono porque eles têm relacionamento comigo. Porque nós sentamos, nós moramos na mesma casa, nós conversamos, nós temos uma intimidade. Amém? E Deus não é diferente, porque Ele é meu. Diga, Deus é meu Pai. Se você sair com essa consciência hoje de manhã daqui, que você tem um Pai, e ainda mais que é um Pai todo poderoso, aleluia, porque nele não há falta. Meu irmão, os seus pedidos, as suas respostas, já é. Diga, já é. Aleluia. Porque lá volta lá no texto de João, por favor. Porque estamos certos que obtemos os pedidos que Ele tem feito. 14. Esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, fala aí, irmão, segundo a sua, aleluia. Como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Diga na palavra, no relacionamento. Porque você já pensou, Luiz, chegar para mim e dizer, pai,
hoje eu quero que o Senhor me dê um carro. Mas não é a minha vontade de dar um carro a Luísa agora. Possa ser que daqui a 3, 4 anos, né, isso acenda mais em mim, né, e dá as condições para ele ter um carro. Isso será muito bom e é prazeroso para mim, é uma vontade minha na hora certa. Mas se ele entende, e se eu entendo, que não é a hora de dar um carro a ele nesse momento, porque ele não tem a capacidade, conforme o nosso pastor nos ensinou quinta-feira passada, que ele não tem a capacidade ainda de obter um carro, porque ele ainda é de menor e não tem habilitação. Para que ele vai me pedir um carro? Irmão, não tem sentido, né? A gente não pode ser presunçoso nas nossas orações. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor, nós precisamos ter uma intimidade com Ele, nós precisamos entender a sua vontade conforme a sua palavra, amém? E nela sermos abastecidos de tudo, amém? Amém? Acorda, irmão. Cheguei de meia-noite, fui dormir mais de 2 horas da manhã, estou aqui vivinho. Aleluia! Vamos lá. Provérbios 15, 8 agora. A oração alegra o coração de Deus e aproxima você dele. Deus quer você. Olha lá. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos, diga, a oração dos retos, é o seu contentamento. Aleluia! Ele tem alegria em conversar com você, em ter o seu momento com Ele. Quando você se dispõe, Senhor, agora eu e você, Ele se alegra. Aleluia, você tem que entender, meu irmão, que você tem um Pai que se alegra em ter relacionamento com você. Aleluia, como isso é poderoso. Meu irmão, esses dias eu venho experimentando algumas coisas e eu sentei no sofá da minha casa quinta-feira pela manhã e estava acontecendo algumas coisas, na semana não aconteceu como eu planejei. E aí, quando isso acontece, Senhor, eu fui me analisar. Porque não é possível que o Senhor errou. Diga, Ele não erra. Aleluia. E eu fui analisar toda a minha semana, o que estava acontecendo. Eu disse, não, o problema deve estar em mim. E simplesmente eu sentei no sofá, isso era por volta de umas 5 horas da manhã. Peguei a minha Bíblia no tablet mesmo e fui orar. Coloquei alguns pontos, né, e fui falar com o Senhor. E conforme nosso pastor nos ensinou durante essas quintas-feiras, meu irmão, vai ter a hora de você calar e esperar a resposta. Diga, Ele é a resposta. E eu orando ao Senhor, eu até compartilhei isso com Priscila, que na sexta-feira, que ontem, na quinta-feira tinha sido um dos meus melhores devocionais. E foi o devocional que eu menos falei. Eu simplesmente orei, li a palavra e esperei o Senhor falar comigo. E Ele veio trazendo memórias, alívio. Meu irmão, como é bom ter um relacionamento com o papai. Como é bom você experimentar da presença do Senhor. Meu irmão, eu saí, talvez eu não tenha vivido uma das melhores semanas financeiramente falando na minha carreira empresarial, mas meu irmão, eu tive uma semana muito feliz, muito alegre no Senhor, regozijado, onde não havia falta, onde não fiquei desesperado, nem tampouco triste, mas eu vim de uma experiência com a presença que ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai tirar de mim. Aleluia, relacionamento. Porque Ele se alegra com
a oração dos retos. E muitas vezes, meu irmão, nós ficamos pensando, mas como assim, se eu sou tão falho, eu erro tanto? E talvez você fique se martirizando. Será que eu já fui aceito em Cristo? Eu quero te dizer, bênção, não é porque tu é bom, é porque Ele é bom. E a justiça de Deus não é por conta de você, é por conta do acesso que nós temos a Ele através de Jesus Cristo, que abriu os braços naquela cruz por mim e por você, para termos a condição de filhos. Não é porque eu sou bom, não é nas minhas obras, não é porque eu pratico a bondade. Muitas vezes, se eu atravesso uma velhinha num sinal, não é porque o que eu faço, é porque é pelo que Ele faz, ou porque Ele já fez. A resposta está nele. Tudo é para Ele, por meio dEle. E aí a gente fica pensando nessas coisas. Eu queria que você abrisse lá em Romanos 5:1. Ou a mídia projetasse aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado mediante a... Diga, justificado mediante a... Preciso crer. Não é porque eu sou bom, é porque eu criei no sacrifício. Eu tenho aproximação, ou eu tenho autorização de ter relacionamento com meu Pai, por conta de Jesus, por intermédio da fé. Aleluia. Aleluia. Lá em Salmos 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Diga, eu sou justiça de Deus, e o meu Pai está com os ouvidos abertos ao meu clamor. Aleluia. Você já tem uma condição, você é justiça de Deus. Amém. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Não é porque você é bom, mas porque Ele é bom. Ele para e te ouve. E ainda fica alegre quando você para fazer isso. Vê que fantástico. Há poder na oração, meu irmão. Quando você entende que você vai sentar no seu lugar de oração, no seu lugar secreto, e teu Pai vai te escutar, vai escutar as tuas súplicas, o teu clamor, aleluia! Ele te ouve, ele se alegra com o relacionamento com você, aleluia! Aleluia! Oh meu Deus! Deus não olha para as suas falhas, Deus olha para a obra de Jesus. Você é aceito, diga eu sou aceito. Você é justo em Cristo, ore com confiança. Aleluia. Abra a boca em fé, porque o Pai já abriu os ouvidos para vocês. Aleluia. Pega esses versículos, meu irmão, faz isso de verdade. Lê intencional. Quando você sentar no seu devocional, Pai, o Senhor diz que o Senhor me ouve e o Senhor se alegra comigo. Porque eu estou aqui simplesmente me relacionando com o Senhor. E as suas orações, meu irmão, são ouvidas. Como nós lemos lá no início em João 14:15. Que se pedirmos, Ele nos ouve.
Aleluia. Vamos lá. Avançar aqui para a gente conseguir passar tudo. Aleluia. Como fazer uma oração com eficácia? Primeiro, você deve pedir em nome de Jesus. Lá em João 14, verso 13. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu... Lê comigo. E tudo quanto pedirdes em meu... Isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, meu irmão, hoje nessa manhã eu creio que a gente tem uma inclinação do Senhor para nós aprendermos a como nos relacionar com Ele e como ter a resposta da nossa oração. Aleluia. E se você pegar esse ponto após ponto, a resposta já está resolvida. Aleluia! Deus é muito bom. Segundo ponto, peça com a motivação correta. Tiago capítulo 4, versículo 3. Estou te dando alguns pontos, meu irmão, porque eu sei que já a gente vai celebrar aqui, quando o nível subir. Aí você já vai estar num manto, num fogo. Já saber porque está dançando. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Meu irmão, se tem uma forma que nós devemos seguir, Deus não trabalha porque Ele conhece o teu coração apenas. Ele trabalha por princípios. Precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa oração. Precisamos nos mover em oração ou nos mover em fé conforme a palavra. Amém? Aleluia. Não se preocupe, a proposta dessa manhã é nós aprendermos mesmo. Amém? Firmes na verdade. Amém? Estamos colocando fundamento em você. Amém? A sua vida não vai ser transformada apenas por emoções, mas pela prática da palavra. Amém? Peça com fé. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes e recebeste, e será assim convosco. Aleluia. Eu não sei se você já entendeu até aqui, mas tudo já está resolvido. Já está tudo resolvido no Senhor. A única coisa que devemos fazer é colocar os princípios da palavra no seu devido lugar. Aleluia. Creia que Deus ouviu. Lá em 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vou só falar aqui para você ficar bem. Primeiro, peça em nome de Jesus. Segundo, peça com a motivação correta. Terceiro, peça com fé. Quarto, creia que Deus ouviu. Não jogue palavras ao vento. Coloque fé na sua oração. Vou dizer de novo, não jogue palavras ao vento. Coloque fé, ou seja, creia que Ele ouviu a sua oração. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A ordem da fé. Primeiro você crê, depois você recebe.
Você pede, Deus ouve. Você crê, Deus recebe. A fé diz, a fé não diz, eu vou acreditar quando eu receber. A fé diz, eu creio, por isso Deus me ouve, eu recebo. Aleluia. Não inverte o papel das coisas, meu irmão. A fé de Timóteo é uma fé bíblica, mas não é a fé que Deus deseja. A fé de Timóteo não. Como é que a gente fala? É Timóteo? Não. A fé que primeiro viu, depois. Tomé, perdão. Fé de Tomé. Né? Tomé precisou ver para crer. Está na Bíblia? Tá. Mas essa é a vontade de Deus? Não. Diga não. A vontade de Deus é que você creia. Que essa palavra seja tão verdade para você. Amém? Que você sente ou repouse naquilo que já está resolvido. Está resolvido, meu irmão. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é o teu Pai. Jesus, você é justiça em Cristo Jesus. Peça em nome de Jesus. Ore com fé. Creia que Deus ouviu. Eu quero ler só mais algo com você aqui, para a gente orar. Pare de tentar convencer Deus, para de repetir as mesmas orações por incredulidade. Agora é tempo de permanecer firme em Deus, porque Deus ouviu, a resposta está resolvida nele. Diga, a resposta está resolvida nele. Eu creio que, meu irmão, nessa manhã você vai sair com essa concepção. Que Deus é teu Pai e Ele precisa ter um relacionamento com você. E você precisa aplicar os princípios da palavra na tua vida, na tua comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor. Meu irmão, e o que vai acontecer é exatamente aquilo que você pediu conforme a sua palavra. Amém? Não, ontem eu escutei isso, eu quero replicar para você, que não tem um cristão na face da terra que não tenha uma promessa. Você tem uma promessa. Deus tem várias recompensas para você. O que é que você precisa fazer? Diga, Lambano, pegar. Já está resolvido. Você pode ficar de pé, grupo de louvor. Aleluia. Não? Não, louvor não. Então vamos orar. Amém? Você pode fechar teus olhos. Eu quero que você faça essa oração como talvez você nunca fez. Você entendendo que Deus é teu Pai. E que essa palavra é a verdade. Ele se alegra em ter um relacionamento com você. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é meu Pai. E em Ti eu não tenho falta. Em Ti eu tenho abundância de vida. Em Ti eu tenho saúde divina. Em Ti eu tenho provisão financeira. Em Ti eu tenho refrigério. Em Ti eu tenho paz. Eu tenho alegria. Oh, muito obrigado, papai. Muito obrigado pela alegria de ser teu filho. Pela alegria de ser justiça de Deus. De ser encontrado em Ti através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.